Graça e paz, irmãos. Amém? Louvado seja Deus por nos dar a oportunidade de estarmos aqui adorando, cultuando a Ele, através das nossas orações, dos nossos louvores e também adorar a Ele através da palavra. Alguém já perguntou, mas como é que acontece isso, adorar a Deus através da palavra? Quando a gente escuta a palavra, a gente toma conhecimento do que o nosso Deus deseja, de quem Ele é, e à medida que a gente vai então conhecendo o nosso Deus, nós vamos então glorificando a Ele, nós vamos exaltando a Ele por toda a sabedoria que Ele tem, por tudo aquilo que Ele nos dá o privilégio de conhecer. Então é assim que a gente adora a Deus na palavra. Então nessa noite, à medida que você for entendendo a palavra, vá agradecendo a Deus, porque Deus te amou de uma forma surpreendente. Os homens naturalmente amam aqueles que lhe amam. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, sendo nós falhos, caminhando numa direção oposta à vontade dEle, ainda assim Ele quis nos amar. Então, meus irmãos, isso é razão de nós louvarmos ao nosso Deus e engrandecer a Ele. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no texto da nossa mensagem dessa noite, que se encontra lá em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículos 24 a 30. E à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Também não feche depois a sua Bíblia, deixa ela aberta para você ouvir a palavra do Senhor, olhando, lendo comigo aquilo que Deus nos revela aqui na palavra. Aqueles que estão nos visitando, se você está vendo aí alguém sem Bíblia, eu peço aos irmãos que compartilhem, Vitor, Everton, pega algumas Bíblias ali e leva para os visitantes. Vamos ler o texto, irmão. João, capítulo 5, do versículo 24 ao versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Feche seus olhos e ore comigo ainda. Pai, diante da Tua presença, pedimos mais uma vez, nos ajuda, Deus, na compreensão da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo ilumine para que possamos enxergar com clareza e ouvir com clareza aquilo que o Teu Espírito Santo deseja falar aos nossos corações. Tu sabes a pergunta que cada um de nós traz em seu coração a esse lugar, e eu te peço que nessa noite o Teu Espírito nos dê respostas, que o Teu Espírito nos dê direção. Assim eu te peço, assim eu já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, para experimentar as bênçãos que Deus tem para nós nas Escrituras Sagradas, são necessárias duas atitudes que o Espírito Santo ele gera no coração do homem, no nosso coração. E eu queria que você entendesse isso para que você já pudesse saber o que é, como experimentar aquilo que Deus ele nos revela na sua palavra. A primeira atitude, irmãos, é o arrependimento. Deus ele nos chama a observar a nossa vida e perceber o que Ele revela de si mesmo, e à medida que percebemos que estamos distantes daquilo que o nosso Deus revela de si mesmo, na sua lei, nós possamos olhar para a nossa vida e perceber
que precisamos nos voltar, nos converter, nos arrepender do caminho que nós estamos seguindo. Meus irmãos, o arrependimento, ele demanda da gente humildade. Humildade para reconhecer as nossas limitações, para perceber que a gente não é tão bom como a gente pensa que a gente é, né? Nós, muitas vezes, estamos lá a divagar em nossos pensamentos tortuosos, às vezes em atitude, no interior, agindo e tomando uma postura que não condiz com a vontade de Deus, e muitas vezes até realizando coisas, fazendo coisas que Deus, Ele não deseja, Ele não se agrada. É por isso que precisamos todos os dias exercitar na nossa vida o arrependimento. Perceber os nossos caminhos em relação à vontade de Deus e dizer: Senhor, eu me arrependo, eu quero me voltar para Ti, eu não quero continuar nos meus caminhos. Meus irmãos, essa é uma condição para nós experimentarmos as bênçãos que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Mas não só isso. Para experimentarmos as bênçãos que a palavra de Deus tem para nós, além do arrependimento, nós precisamos confiar totalmente em Cristo Jesus. Porque o arrependimento que nos faz entender as limitações dos nossos comportamentos e pensamentos, daquilo que a gente faz, nos leva a entender o quanto dependemos de Cristo Jesus na nossa vida. É por isso que exercemos a fé para estarmos em paz com Deus. É por isso que Deus nos aceita como filhos através de Cristo Jesus. Certa vez alguém perguntou: por que nós oramos e cantamos em nome de Jesus? Porque tudo o que a gente faz é em nome de Jesus. Porque se fosse em nome de Leonardo, se fosse em nome de João, Maria, Elizabeth, a coisa não funcionava não, meus irmãos. Porque somos pecadores, porque não temos por nós mesmos condições de estarmos diante do Deus Santo, do Deus que não permite pecado diante da sua presença. Então, quando olhamos para Cristo Jesus, o que é que nós vemos nele? A perfeição. E há algo maravilhoso, irmãos, e sobrenatural que Deus nos dá. Pela fé nós nos unimos com Cristo Jesus, de maneira que Deus olha para você hoje, que tem fé em Cristo Jesus, e recebe o que você entrega a Ele, porque você está unido e unida com Jesus. É por isso que nós cantamos em nome de Jesus, oramos em nome de Jesus, e Jesus é o centro da nossa vida. Meus irmãos, é assim que nós experimentamos as bênçãos que a palavra do Senhor revela para nós. João, ele tem um interesse, João que escreveu aqui esse evangelho, ele tem um interesse de nos mostrar que Jesus, ele é digno de toda a nossa confiança. Já falamos em outro momento aqui que um dos propósitos que João teve ao escrever esse evangelho foi nos mostrar que Jesus é a palavra de Deus encarnada. Não sei se você já se perguntou alguma vez na sua vida como foi que o mundo veio à existência. Como foi que as coisas vieram à existência. Normalmente, quando a gente vai criar alguma coisa em casa, a gente procura, de repente, vai fazer um banco. Você procura, tem madeira, tem prego, tem martelo. Você já usa alguma coisa criada para criar alguma coisa que você deseja, não é assim? Com Deus não é assim. Deus simplesmente fala. E quando Deus fala, Ele traz à existência aquilo que não existia. Quando nós observamos lá no Gênesis, o que é que Deus estava fazendo para criar o mundo? Deus simplesmente estava dizendo: haja sol, haja lua, haja terra. Ou seja, a sua palavra era uma palavra criadora. Ele trouxe todas as coisas à existência simplesmente falando. E a palavra dele é poderosa. Agora, deixa eu lhe dizer algo surpreendente. Essa palavra tomou uma forma. Essa palavra que criou todas as coisas tomou uma forma de um homem. E este homem nasceu e veio a este mundo. E este homem é Jesus. João, ele nos diz que Jesus é o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus. E o Verbo se encarnou entre nós, cheio de graça e de verdade. João quer que você saiba disso, para que você possa confiar em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus você recebe todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Meus irmãos, Jesus é essa palavra encarnada. E quem ouve a palavra de Jesus, ouve a voz de Deus. Irmãos, a palavra de Jesus, ela deve ser ouvida, mas não se esqueça de uma coisa: ela precisa ser obedecida.
Você que tem filhos, às vezes filhos querem passar a perna na gente, né? Principalmente se eles forem mais jovens. Às vezes você diz, olha, vai lá, limpa tal coisa. Aí o que é que ele faz? Ele diz, tá bom, eu vou limpar. E não vai, né? A obediência não consiste só em ouvir. A obediência acontece quando o filho ouve e diz, tá bom, papai, vou lá e faz e limpa, né? Então, não basta ouvir a palavra de Deus, que é Jesus. É preciso obedecer a palavra de Deus. Isso consiste no seguinte: nós precisamos aprender mais de Jesus para nos relacionar melhor com o nosso Deus, para viver com o nosso Deus, para agradar o nosso Deus. E quando então ouvimos as palavras de Cristo e obedecemos as palavras de Cristo, então, meus irmãos, nós vivemos aí debaixo da bênção de Deus. João, quando escreveu o seu evangelho, ele tem esse propósito. Ele quer que você leia esse evangelho para que você conheça mais de Deus em Cristo e obedeça e confie em Cristo Jesus. Aquele, irmãos, que rejeita Cristo segundo Jesus, rejeita o próprio Deus. Na época em que Jesus proferiu essas palavras, os judeus ficaram inquietos com essa história de obedeçam a mim, estão obedecendo a Deus. Porque, irmãos, numa mente sem a luz do Espírito Santo, olhar para Jesus e ver Deus em Jesus é algo impossível. O homem sem o Espírito Santo, ele tem, como a palavra do Senhor nos diz, como que um véu posto sobre os seus olhos, e ele não enxerga corretamente, ele não consegue ver Deus em Cristo Jesus. Mas Jesus é muito claro, Jesus diz que aqueles que rejeitam a Ele, rejeitam o próprio Deus, porque Ele é a revelação da palavra de Deus, da palavra criadora do Senhor. Observe comigo no capítulo 5, versículo 18, irmãos, que alguns não criam em Cristo, e por conta de Jesus afirmar que era o próprio Deus, eles queriam matar Jesus. Ele diz assim, João 5, 18, por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, diz João, porque além de desrespeitar o sábado, Jesus também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Por que é que quiseram matar Jesus, os religiosos da época dele? Porque Jesus diz, olha, vocês estão olhando para mim, vocês estão me vendo, vocês estão vendo o Pai. Só que para um judeu, irmãos, isso era uma blasfêmia. Como é possível o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que é Espírito, o Deus infinito, está diante de nós como um homem, como eu e vocês, como nós somos? Meus irmãos, esse é o pano de fundo, que nos permite refletir um pouco mais nessa passagem que nós acabamos de ler e entender o que é que Deus está querendo nos mostrar aqui. Nós devemos, irmãos, confiar totalmente em Jesus, porque em Jesus está a vida e a salvação que nós precisamos. Eu queria que você levasse no seu coração essa verdade hoje. Você precisa confiar em Jesus, porque em Jesus está a vida que você precisa, e em Jesus está a salvação que você precisa. Não só você, eu também, nós também precisamos. Meus irmãos, essa parte que nós acabamos de ler vai nos mostrar essa verdade de uma forma muito clara, muito cristalina. Em Jesus, irmãos, está a ressurreição. Nós veremos aqui que Jesus é falado de duas ressurreições. A ressurreição que nós experimentamos no ato da conversão, quando Deus ele nos tira da
2, versículos 1 e 2. Ele, Jesus, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo aqui está nos explicando, está nos dando entendimento da nossa condição. E o que é que ele diz? Ele nos diz, irmãos, que nós estávamos mortos em nossas transgressões, em nossos delitos e pecados. Essa é a condição de todo homem que não confia em Cristo Jesus. É uma condição de morto. E eu vou estender um pouco mais aqui o seu entendimento. Até uma criança, ela já nasce nessa condição. Você deve lembrar que lá no passado, quando você não conhecia a palavra, você costumava dizer que toda criança que morria era um anjinho, né? Você já viu essa história? Vai enterrar o anjo, né? Porque era uma criança. De fato, irmãos, a criança, né, com toda a sua ingenuidade, nos passa essa percepção de ser um ser inocente. De fato, tem essa percepção, mas o coração dela, irmãos, como descendente de Adão, também é um coração pecaminoso. É um coração corrompido. Ou seja, a criança, irmãos, ainda pequena, ela já faz birras que quando cresce a gente só percebe que a mesma coisa que ela está fazendo ali é uma manifestação pecaminosa, assim como quando ela se torna adulta, também é uma manifestação de pecado. Irmãos, o que é que eu quero que você perceba? Que a condição natural de todos nós é uma condição de morte, de transgressão, de pecado. Meus irmãos, quando diz aqui que aqueles que vivem assim, viviam, né, aqui falando para a igreja, porque a igreja já crê em Cristo Jesus, vivia, né, guiada pelo Espírito que atua sobre os filhos da desobediência, porque o coração do homem sem Cristo é um coração inclinado a se distanciar de Deus. A desobediência, né? Meus irmãos, porém, quem crê em Jesus experimenta algo maravilhoso. Se pecamos, estamos mortos, porque o salário do pecado é a morte. Quando nós colocamos a fé em Cristo Jesus, Ele nos tira da morte para a vida. O que é que acontece quando alguém está morto e recebe vida? Como é que nós chamamos isso? De ressurreição. A nossa condição, quando estávamos na nossa condição natural de pecado, era uma condição de morte. Porque vivíamos para agradar o pecado, para alimentar o pecado na nossa vida. Mas aí Deus nos alcançou em Cristo Jesus. A luz do Evangelho brilhou para nós. E a vida chega até nós. Quando nós então somos tomados pelo Espírito Santo e recebemos esse entendimento, acontece a primeira ressurreição, que vocês já fazem parte dessa ressurreição. Vocês já ressuscitaram. Aqueles que creem em Jesus já foram ressuscitados. A Bíblia fala de duas ressurreições. Esta que acontece no ato do crer e aquela que está no porvir, quando aqueles que morreram irão também ressuscitar para receber um corpo glorificado e viver eternamente com Deus. Meus irmãos, agora volte e observe lá em João, capítulo 5, versículo 24. Entendendo esse pano de fundo de que nós estamos na nossa situação natural mortos, Jesus diz o seguinte, versículo 24, 5:24 de João. Ele diz assim: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Agora observe, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus agora começa a mostrar, irmãos, algo maravilhoso. Que a vida que Deus tem, que a ressurreição que Deus tem para aqueles que estão mortos espiritualmente, está nele. E a partir do momento que nós cremos nele, e crer aqui não é só ouvir o que ele tem para falar, mas cremos ouvindo e obedecendo o que ele tem para nos ensinar, nós experimentamos uma ressurreição espiritual.
Ou seja, nós agora passamos a viver com Deus, nos relacionar com Deus. Não temos mais o que temer, porque agora o juízo, irmão, já não nos assombra, porque Deus, ao invés de nos dar castigo, agora Ele nos dá vida. Ao invés de nos dar um prejuízo eterno, irmãos, Ele nos dá galardão eterno. Meus irmãos, não temos mais o que temer. Ele diz, quem ouve a palavra e crê, não se esqueça disso. Não é quem frequenta a igreja. Não é quem tem uma Bíblia debaixo do braço. Não é quem diz, eu sou um crente. Não, ele está dizendo que é o que crê. E crer aqui, irmãos, é aquele que põe a sua confiança em Cristo. E esta confiança posta em Cristo, ela é conhecida pelo que nós fazemos, pelo que a gente faz. Porque se você tem uma fé e não tem obras, é como um defunto. Tem um corpo ali, mas não tem vida, não interage, não age. Meus irmãos, antes estávamos mortos, mas agora nós temos a vida eterna por meio da fé que depositamos no nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que confiamos totalmente nele, porque nele está a vida que nós precisamos. Onde é que você vai encontrar essa vida? Neste mundo, na esquina, você não vai encontrar, no bar, você não vai encontrar. Na prostituição, nos prazeres dessa vida, você não vai encontrar essa vida. Muito pelo contrário, lá está a morte lhe chamando e lhe esperando. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus, irmãos, e percebemos pelos olhos da fé quem Jesus é, nós então experimentamos a vida, a ressurreição. Não estamos mais mortos, estamos com vida e não temos mais o que temer. Meus irmãos, essa vida está à disposição hoje. Embora Jesus tenha falado isso há aproximadamente 2000 anos atrás, esta vida que Ele está oferecendo aqui é uma vida muito atual. É uma vida que continua à sua disposição hoje. Irmãos, Ele diz assim no versículo 25, continuando. João diz, que Jesus diz, né? Em verdade lhes digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Perceba que é uma repetição aqui, né? Ele começa, é o chamado duplo amém, né? Em verdade, ele repete no versículo 25, em verdade, ele quer que você perceba isso que ele está mostrando, a verdade disso, como isso é real, é a realidade. Ele está mostrando para você a vida como Deus revela, que é a verdade. E ele diz então que essa verdade, a hora dela já chegou, ou seja, ela já está à disposição. Você não tem que esperar a ressurreição para daqui a quando Jesus vier apenas. Você já pode experimentar essa ressurreição se hoje você colocar a sua confiança em Cristo Jesus. Você vai experimentar um nascer de novo. Um novo homem, uma nova mulher vai nascer aí em você. Você poderia dizer então, e como é que eu sei disso? Você vai perceber que as suas inclinações mudarão. Eu lembro, irmãos, lá em Macaparana, quando eu aceitei o Evangelho, eu tinha muitos amigos, era adolescente, né? E os amigos chegaram para mim e disseram bem assim, olha, Léo, pelo que eu te conheço, você não vai suportar a festa da banana, que era uma festa que acontecia numa cidadezinha a 5 quilômetros lá de Macaparana. E então, a região todinha para lá, então aquelas festas públicas, muita gente, bebedeira, prostituição, tudo de ruim acontecia ali. E os amigos chegaram para mim e disseram assim, olha, você não vai aguentar. Meus irmãos, e eu lembro que alguém, sem muita sabedoria, disse, vamos lá na festa, irmãos. E a gente foi, mas não foi para a festa, a gente tinha uma parte lá mais cultural, a gente foi andar lá, mas você sabe, uma ovelha cheia de carrapicho. Né? Vivia naquela vida, e eu disse, não, vivia naquela vida, fui para lá, disse, é a última vez. Meus irmãos, foi um tratado de Deus na minha vida. Depois que passou a festa e a gente com aquela vida lá devassa, a gente vai voltando para casa, irmãos, em 5 quilômetros, o carro que a gente ia quebrou 3 vezes. Isso já nas altas horas, já chegando na madrugada já, ia uma pessoa bêbada gritando atrás,
né, com trejeitos homossexuais, gritando em alta voz. Irmãos, naquele momento a ficha caiu. Naquele momento eu tinha percebido que, de repente, Deus estava mudando em mim algo que outrora eu gostava tanto. Deus estava me dando um novo prazer. E quando eu voltei para casa, muito entristecido, porque o Filho de Deus, quando peca, irmãos, ele fica triste, né? A gente fica abatido. Fui para casa muito abatido. No outro dia, quando eu levantei, eu disse, foi a última vez. E aí os amigos não pararam de dizer, não, mas não vai ser a última não, você vai de novo. E eu lembro que quando o colega chegou à época de São João, e lá em Macaparana tinha aquelas casas de reboco, né, que é uma casa de reboco que eles fazem, como aquelas casas de sítio, né, e bota lá uma banda para tocar dentro. Meus irmãos, pense numa aversão que eu criei. Simplesmente eu percebi, como eu percebo hoje, eu não vejo, irmãos, mais prazer. Aquilo que outrora era delicioso, mudou para mim. Mas mudou por quê? Porque eu vou precisar mudar para ser salvo? Não, porque antes Deus operou no meu coração, porque Cristo me fez ver quem Ele era, uma nova vida chegou até mim, a ressurreição eu experimentei, e a nova vida que eu tenho, irmãos, não tem mais prazer com isso. Não tem mais prazer nisso. Meus queridos irmãos, a gente estava mortos, nós estávamos na sepultura e Deus nos tirou, nos deu vida, quando passamos a crer no seu Filho Jesus. Aprove a Deus, meus irmãos, dar a Jesus a vida em si mesmo. Aqui no versículo 26 agora, Jesus vai tocar num ponto muito teológico, que eu queria que você entendesse comigo. Não é que os outros pontos não sejam teológicos, não revelam nada de Deus, mas agora ele vai falar de uma coisa que mexe com a gente. Porque ele, no entendimento de quem é Deus, Deus, irmãos, tem vida em si mesmo. Deus tem vida em si mesmo. Ninguém dá vida a Deus. Ninguém dá vida a Deus. O ar que você respira vem de Deus. A saúde que você tem vem de Deus. Mas ninguém dá ar a Deus, ninguém dá vida a Deus, tudo vem dele. Este é um entendimento, irmãos, que a palavra do Senhor deixa claro para nós. De Deus vem toda a vida. Agora, no versículo 26, Jesus vai dizer o seguinte, olha só, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, ou seja, ele não depende de ninguém, ninguém dá vida a ele, Jesus diz, também concedeu ao Filho, que é o próprio Jesus, ter vida em si mesmo. Irmãos, isso é assombroso. Um homem de carne e osso entre nós, agora nos diz que não recebe vida de ninguém, muito pelo contrário, ele dá vida a quem ele quer, porque o próprio Deus deu vida ao Filho. Aqui a gente, usando a razão, a gente diz, ou esse homem é um louco, por dizer isso, qual é o ser humano que pode dizer, eu tenho vida em mim mesmo, eu não recebi vida de ninguém? Você só veio ao mundo porque seus pais se uniram e você foi gerado para estar aqui. Você não escolheu onde você ia nascer, o tamanho do seu cabelo, a cor dos seus olhos, o tamanho do seu corpo. Você não escolheu nada disso, sabe por quê? Porque Deus escolheu por você. Porque Deus é quem dá a vida. Porque Deus é quem traz a existência. Quando Ele quer e quem Ele quer, Ele traz. Mas quem é, irmãos, um homem que pode dizer, eu não preciso de ninguém, porque toda a vida sai de mim? Esse homem é Jesus. E se você acha que Jesus, isso aqui é puro conto da carochinha, você está chamando Jesus de maluco. Mas eu lhe digo uma coisa, pela sabedoria e pelo poder e a realidade de Cristo, quando eu olho para essas palavras dele e o Espírito Santo testifica em nosso coração, é impossível não ver em Jesus o próprio Deus. Mais à frente, quando Lázaro morre, ele diz a Lázaro, Lázaro, sai para fora, sai daí. Lázaro estava morto, ele dá vida a Lázaro. Irmãos, quem é que tem poder para dar vida? Quem é que tem poder de ressuscitar aquele que ele quer? Esse é o Deus da nossa oração. Nós oramos a esse Deus poderoso, que tem vida em si mesmo. É o Deus que decidiu estar entre nós e que nós podemos orar a Ele e dizer em nome de Jesus, Pai, me ajuda, me dá vida, me dá saúde. E Ele pode fazer isso porque Ele é Deus. Meus queridos irmãos, existe uma inclinação natural
em nós, de nos distanciarmos da vontade de Deus. É como uma pedra que você lança para o ar. O que é que vai acontecer com ela? Naturalmente, ela vai descer. Se ela estiver dentro da gravidade deste mundo, se você lança uma pedra ou qualquer objeto para o ar, a gravidade vai puxar para a terra, vai cair. Existe uma lei, existe um princípio operando naquela pedra para que aquela pedra caia ali. Vai ser sempre assim, né? Vai ser sempre assim, pelo menos aqui na terra, sempre que você jogar para o ar, ela vai cair. O que é isso? Um princípio que atua sobre toda a matéria para puxar para baixo. Irmãos, existe também um princípio, uma lei que opera no seu coração, e se você não tem o Espírito Santo, essa lei vai sempre lhe puxar para distante de Deus, vai sempre lhe levar para longe de Deus, e esta lei chama-se pecado. É uma lei que te leva para a morte, é uma lei que te faz sair aqui da igreja desejando outras coisas que não glorificam a Deus. E não se espante, porque não é só em você, é em mim também, é em todos nós, porque todos nós somos pecadores. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus enviou o seu Filho para que essa lei fosse quebrada no nosso coração, para que ao invés de haver uma inclinação para a morte, agora haja uma inclinação para a vida. Ao invés de viver agora numa vida de escravidão ao pecado, agora nós somos escravos da justiça em Cristo Jesus. Porque a lei de Deus, a lei do Espírito opera em nosso coração. Meus queridos irmãos, a vida eterna só é possível se crermos em Jesus. Se nós confiarmos totalmente nele, ele tem vida para nós. É por isso que nós confiamos nele. Podemos ressuscitar para a vida se colocarmos nossa confiança totalmente nele, hoje mesmo. Você não tem que esperar a ressurreição acontecer para que haja ressurreição em você espiritualmente. Você pode sair da morte para a vida hoje mesmo. Basta que você creia em Jesus. Basta que você confie na palavra de Deus revelada em Cristo Jesus. Meus irmãos, se deixarmos de obedecermos a Cristo, o resultado será destruição eterna. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte, em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. É ou não é, irmãos? É. Gênesis capítulo 3, 17. Não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dele, certamente você vai morrer. Lá no início de tudo, Deus já estava dizendo, desobedeça a mim e a consequência será morte. Paulo está dizendo, o salário do pecado é a morte. Todo pecado realizado terá sua retribuição, e a retribuição do pecado será a morte. Mas ele não para por aí. Paulo diz o seguinte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida, Deus tem vida. Deus não quer que você permaneça na morte, Ele tem vida para você. E esta vida se revelou em Cristo Jesus. É por isso que podemos confiar totalmente nele, para sermos abençoados, porque Ele tem a vida que nós precisamos e que o mundo não pode nos dar. Qual é a vida que o mundo pode nos dar, irmãos? O mundo, às vezes, é frio, né? Hoje à tarde eu estava fazendo visitas no hospital, e meditando, irmãos, na frieza dos médicos. Eles foram treinados para isso, né? Quem faz medicina é treinado para ser frio, para tomar decisões objetivas, que não envolvam lá sentimentos, porque isso pode prejudicar. Mas para a gente que não conhece muito bem isso, a gente fica chocado, porque a gente queria muito que o médico pudesse ser mais sentimental, mais empatia, tivesse mais empatia conosco, né? Isso que a gente quer. E quando a gente encontra um médico assim, a gente fica doidinho para não deixar de consultar com ele ou com ela, né? Mas os médicos às vezes são frios. E por tratar do diagnóstico segundo a mente humana, segundo a ciência humana, eles são frios. E eles chegam para você e dizem, olha, não vai ter mais jeito a sua situação. Vai tudo se acabar. Daqui a alguns dias, acabou. Daqui a alguns dias, se despeça da sua família, porque não tem mais jeito. Meus irmãos, com Deus não é assim. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que pode fazer aquilo que a medicina não pode fazer.
É por isso que a gente não cessa de orar, de pedir a Deus, né, que cure, que toque, que transforme. Não é porque somos ignorantes, não, é muito pelo contrário. É porque temos luz o suficiente para entender que a mente humana é muito pequena para explicar, irmãos, tanta coisa sobrenatural que a gente vê nesse mundo acontecendo. Meus queridos irmãos, devemos confiar totalmente em Cristo, porque nele está a vida que nós precisamos. O mundo pode ter uma resposta fria para você, mas Deus tem uma resposta quente, uma resposta de esperança para você. Uma resposta em que você pode dizer, olha, eu posso confiar, porque nele está a vida. Meus irmãos, além disso, João também nos mostra uma outra razão para confiarmos totalmente em Jesus. São apenas duas. Primeira, porque Jesus nos dá vida, podemos confiar totalmente nele. Mas João aqui vai nos mostrar, ao relatar esse episódio de Cristo, que em Jesus está a salvação que precisamos. Além da vida, quando olhamos para Jesus, percebemos nele, vemos nele e aprendemos com ele a salvação que Deus tem para a nossa vida. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Assim que eu aceitei o Evangelho, eu tinha muita dificuldade de ouvir quando os crentes diziam assim, a salvação, vamos agradecer a Deus pela salvação. Demorei para que alguém chegasse para mim e me explicasse melhor essa história da salvação. Eu sabia que Jesus fez uma obra grandiosa, mas eu tinha dificuldades para entender a lógica das coisas. Então, como é essa história da salvação? Porque se eu vou ser salvo é porque eu estou em perigo, mas perigo por conta de quê? Se eu vou ser salvo porque eu estou ali a ponto de morrer, mas morrer de quê? E eu não entendia, confesso a vocês que eu tinha muita dificuldade para isso. Mas aí, graças a Deus, alguém, sob a iluminação do Espírito Santo, começou a me discipular e me explicar melhor essas coisas. E aí eu fui entender claramente, irmãos, por que eu precisava de salvação, assim como você precisa de salvação. Nós precisamos de salvação, irmãos, porque na nossa condição natural, nós estamos debaixo de juízo. Você está aqui, a mão de Deus está aqui. A qualquer momento, Deus pode fazer isso com você. Ele não fez ainda, porque você está respirando, porque você está aqui nessa noite. Ele não fez isso aqui ainda, mas Ele pode fazer a qualquer momento. De repente, seu coração pode parar de bater essa noite, e a mão dele pode pesar sobre você. De repente, você pode ir para casa, um acidente acontecer, e se você não tiver Jesus, o juízo dele vai descer sobre você. Mas entenda uma coisa, quando a salvação chega à nossa vida, essa mão que estava aqui, a ponto de nos esmagar, ela é afastada, e agora já não há mais juízo, sabe por quê? Porque Jesus um dia foi para a cruz do Calvário, e sofreu na cruz do Calvário, tomando o juízo de Deus, a mão de Deus sobre ele, para dizer a você que não há mais condenação sobre a sua vida, de que você pode dormir em paz, de que você pode até morrer em paz, porque você agora tem vida eterna em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós podemos confiar totalmente em Cristo, porque em Cristo está a salvação de Deus para a nossa vida. E Ele vai nos mostrar isso no versículo 27. Veja o que diz aí, João 5, 27. Diz, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Essa autoridade foi recebida pelo Pai. E aqui, meus irmãos, essa autoridade nos mostra a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, o Pai dar ao Filho uma posição. E qual é a posição de juiz? Já falamos aqui em outro momento. Jesus é o juiz que está sobre o trono e que julgará todas as coisas. Jesus aqui está nos lembrando, João está nos lembrando esse papel de Cristo, porque, irmãos, Ele como juiz, é Ele quem salva, é Ele quem julga. Ou seja, no grande dia, quando então o trono branco, segundo as Escrituras, se manifestar, todos nós estaremos diante do trono, alguns serão levados para a direita do Pai, onde Ele vai dizer, venham meus filhos, porque eu vi o quanto vocês me ouviram de mim e me obedeceram. Mas Ele vai dizer para muitos também, afastai-vos de mim, porque eu não conheço vocês, porque todas as vezes que eu olhava para a vida de vocês, e via como vocês agiam, as ações de vocês, eu só me entristecia, vocês só blasfemavam contra mim, e Ele vai dizer, afastai-vos de mim.
É Jesus quem vai fazer isso, irmãos. Os anjos virão fazer a colheita e nos levarão para diante do trono branco. E naquele trono branco, irmãos, ali Deus estará julgando em Cristo Jesus todas as coisas. Jesus chama a atenção para o julgamento final. Irmãos, naquele dia acontecerá a segunda ressurreição. Já vimos aqui que há a primeira ressurreição, qual é? A ressurreição espiritual. Quando Ele nos tira da morte para a vida no ato de crer. Mas aí, a partir do versículo 27 e 28, Ele vai falar agora de uma outra ressurreição. E que ressurreição é essa? É essa a ressurreição do juízo final. A ressurreição que todos aqueles que já partiram irão experimentar. Inclusive, se nós daqui para lá, se Jesus não voltar antes e morrermos, iremos experimentar a ressurreição do juízo final. E aí ele diz então no versículo 28, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora, e aqui observe, vem a hora, aponta para o futuro, é algo que vai acontecer mais adiante. Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Você já tentou imaginar isso como vai ser, irmãos? Aqui numa linguagem, figurada, porque aqui no São José já morreu muita gente, já foi tirada muita gente lá do túmulo, foi posta outras e tal, já não existe mais corpo físico. Mas aqui o que ele está dizendo é que todos ouvirão a voz dele e sairão dos túmulos, ou seja, sairão da condição de morte, serão ressuscitados, irmãos. Naquele dia, o nosso corpo então será transformado para vivermos para a glória de Deus, como ele diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Paulo diz aqui, o corpo será transformado, e o corpo será um corpo para experimentar a glória de Deus. Esta é a segunda ressurreição que Jesus veio trazer para nós. Irmãos, quando o julgamento final então acontecer, todas as obras que nós fizemos aqui nesse mundo serão julgadas. A gente costuma dizer o seguinte, que a salvação não é por obra. Você não pode ser salvo fazendo coisas para Deus. Você não pode ser salvo fazendo coisas. Por quê? Porque as suas obras, elas são manchadas pelo pecado que está aí no seu coração. Porque Deus não quer só as suas obras, Deus quer você. Deus quer o seu coração. E o problema é que seu coração está manchado, que o seu coração está sujo, que sua vida está corrompida pelo pecado. Então, por mais que você faça coisas, como diz o profeta Isaías, suas obras serão como trapos de imundície, será coisa imunda, não vai ser aceito por Deus. Então, o que é que nós precisamos? De Cristo, confiar em Cristo Jesus. Agora, deixa eu fazer uma observação aqui. No juízo final, irmãos, o critério de Deus para o castigo será visto nas obras que nós realizamos aqui nessa existência. Ele diz no versículo 29 o seguinte, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. O que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, quando você estiver lá diante de Deus, no trono branco, Ele vai passar um filme para você. Entenda aqui de forma metafórica, tá bom? Vai lembrar a você e vai mostrar a você todas as obras que você fez. Aquelas que você fez em público e aquelas que você fez escondido. E quando Ele mostrar essas obras, aqueles que tiverem em Cristo Jesus, eles serão salvos, porque Jesus, o sangue do Cordeiro, foi derramado por esses pecados, por essas ações cometidas que desagradam a Deus. Mas Ele diz que aqueles que morrem sem Cristo Jesus, eles serão ressuscitados para o juízo. E aqui é uma ressurreição para a danação eterna. Uma ressurreição onde Deus vai, descer a mão dele, não tem mais escapatória. Meus queridos irmãos, são as ações que testificam a verdadeira fé. Para nós que já cremos em Cristo Jesus, o que é que isso nos ensina, irmãos? Nos ensina que a gente não pode ter uma fé só da boca para fora. A nossa vida precisa ser uma evidência da fé que nós dizemos que possuímos.
O que é que isso significa na prática? Amanhã, lá no trabalho, aqueles que olham para você precisam ver em você Cristo Jesus. Precisam ver uma mudança, resultado da Bíblia que você está lendo, do Jesus que você está conhecendo. Porque se isso não tiver, você está se enganando. Você está se enganando. Não, você pode estar com uma maquiagem de crente. Você está na igreja, você vem para a igreja, mas você não dá provas, não dá fruto de que conhece a Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, o juízo e a salvação de Deus são segundo a vontade do Pai. E eu termino aqui no versículo 30, quando ele diz assim, 5:30. Eu nada posso fazer por mim mesmo, diz Jesus. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo. Por que é justo? Porque é um juízo que procede de Deus. Não é um juízo segundo o que Jesus quer, embora ele seja Deus, mas um juízo em que ele aprende com o próprio Pai, porque o Pai e ele são um. E ele diz, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Meus queridos irmãos, diante dos pecados que nós cometemos, nós precisamos de salvação. E eu sei que Satanás é astuto. Às vezes Satanás nos abate, porque a arma dele chama-se acusação. A arma dele é lembrar a você o que você fez essa semana que passou. E lhe maltratar com isso. E fazer você questionar a sua relação com o Pai. O amor do Pai em relação a você. Todos nós falhamos, pecamos, e Satanás chega e diz assim, está vendo? Deus não te ama mais. Você falou isso, desagradou ela, desagradou ele. Deus não te ama mais. Satanás é acusador por natureza, irmãos. Acusador. E nós precisamos nos lembrar que para destronar, para desfazer as armas de Satanás, nós precisamos crer em Jesus. Colocar a nossa confiança em Cristo. Porque em Cristo Jesus, como diz Paulo, não há mais condenação sobre a nossa vida. Por mais terrível que tenham sido os nossos pecados, não há mais condenação, porque Cristo já sofreu, porque o castigo eterno foi derramado sobre Ele, para que nós possamos ter paz, ou seja, nós fomos salvos. É por isso que confiamos totalmente em Cristo Jesus, porque Cristo, além da vida, Ele tem a salvação que nós necessitamos, e que você não vai encontrar em lugar nenhum, porque o que esse mundo tem para oferecer, vai ficar nesse mundo. E é inútil diante da justiça de Deus. Meus irmãos, em Cristo está a salvação que nós precisamos, pois é Deus quem nos justifica. E como ele diz, quem intentará acusação, como Paulo diz, quem intentará acusação contra os filhos de Deus, contra os escolhidos de Deus, contra eu e você, se é Deus quem nos justifica? Então deixa eu dizer uma coisa para você, aprenda a lutar contra o seu inimigo. Aprenda a lutar contra aquele que tem entristecido você. Confie no Cristo que te salvou. Diga para o diabo, olha diabo, essa acusação não tem lugar na minha vida, porque o meu Jesus já morreu no Calvário. Essa acusação não tem mais fundamento contra mim, não tem poder legal de me condenar, porque Cristo Jesus já morreu por mim, e eu estou quite com o meu Deus, e hoje me chama de filho, que me traz para debaixo das suas asas, que me trata como filho, como menina dos seus olhos. É assim que Deus me trata. Lide contra o inimigo, saiba lidar contra o inimigo da sua alma, porque ele é acusador. E ele vai querer acusar você. Pisar na bola, irmãos, é impossível. Martinho Lutero, certa vez, disse uma frase muito interessante. Ele disse assim, que é impossível que você impeça que um pássaro, ele pouse na sua cabeça. É impossível. Mas é possível que você não deixe que ele faça um ninho. Os pecados podem acontecer e vão acontecer em alguns momentos na nossa vida, mas nós não podemos deixar que esses pecados, irmãos, façam com que nós duvidemos do amor que Deus tem por nós, porque fome, miséria, pecado, nada pode nos separar do amor de Deus.
Amor este que Deus nos deu pela salvação em Cristo Jesus. É por isso que devemos confiar totalmente em Cristo, irmãos, porque nele está a nossa salvação. Não se esqueça disso, meu irmão, não se esqueça disso, minha irmã, nessa noite. Essas palavras aqui proferidas nos chama a reagir, e a reação a elas, é uma reação de obediência ou desobediência. Eu coloco diante de você Jesus Cristo. E meu desejo é que você possa encontrar em Cristo a rocha, o lugar seguro, onde fincar a sua vida e edificar assim a sua vida. Quem confia em Jesus recebe a vida e salvação. Abandone a autoconfiança que você tem naturalmente, que você trouxe do berço, que você trouxe do ventre. Abandone essa autoconfiança. Creia em Jesus, porque salvação e vida só é possível pela fé. É assim que você será, assim como eu, abençoado por Deus, hoje e sempre, se você confiar totalmente em Cristo Jesus. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. E eu gostaria de orar com você. Fique de pé. Vamos fazer uma oração nessa noite. Talvez você já seja um cristão. Então, diante de tudo isso aqui, agradeça a Deus. Porque Deus já te ressuscitou em Cristo. Porque você já não tem o que temer. Por mais que o inimigo se levante contra você, você não tem o que temer. Agradeça a Deus, seja grato ao Senhor. Mas se você ainda não crê em Jesus, se hoje você entendeu essa mensagem maravilhosa e deseja, a partir de hoje, experimentar essa vida, experimentar essa salvação na sua vida, eu gostaria que você pudesse dar um aceno com uma de suas mãos. Eu gostaria de orar pela sua vida também nessa noite, pedindo ao Senhor que fortaleça você na sua caminhada. Há alguém nessa noite que gostaria de tomar uma decisão pública por Cristo Jesus, aceitando essa vida e essa ressurreição, essa salvação que Ele tem? Há alguém nessa noite? Se não, vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, Tu estás aqui no nosso meio e a Tua palavra, Senhor, ela edifica o nosso coração. Pai, o que queremos é confiar mais em Ti, Senhor, para não termos dúvidas da vida que o Senhor nos deu através do Teu Filho, e também da salvação que recebemos através da obra que o Teu Filho realizou em nosso favor. Meu Pai, recebe a nossa gratidão, a gratidão da igreja que foi salva pelo Teu sangue e que está aqui nessa noite em adoração e louvor ao Teu nome. Meu Senhor, seja conosco. Pai, que nessa peregrinação que aqui estamos fazendo, todos os dias o Senhor esteja a nos fortalecer, para que o inimigo não encontre brecha para nos acusar e nos distanciar do Teu Evangelho, da boa nova que o Senhor nos comunica através de Jesus. Pai, seja com esse Teu servo, para que no decorrer dessa semana, esta palavra, Pai, seja lembrada, ecoada em seu coração, para que ele possa, Deus, saber como repreender o inimigo que tem entristecido e abatido o seu coração. Pai, toma esta irmã, meu Deus, Pai, que nos momentos de oração, ela possa, Deus, ser fortalecida por Ti, Senhor, que ela possa sentir o Teu Espírito Santo aumentando a sua fé, lhe fazendo, Deus, agir com ousadia nesse mundo tão terrível que nós vivemos. Pai, tudo isso porque estamos em Ti, porque nossa confiança não está posta no homem, mas está posta em Ti. Meu Deus, nos dá uma semana abençoada, e que em tudo o que viermos a fazer, Teu nome seja glorificado, Teu nome seja honrado, seja com aqueles que aqui estão e que também estão nos assistindo, que o Senhor alcance com essa palavra os corações que ainda não Te conhecem. Pai, que essa palavra nessa noite, ela possa ecoar várias e várias vezes no coração daquele que está nos ouvindo, que ainda não Te conhece. E que nós possamos ver o fruto dessa semente plantada, Deus, em breve. Eu Te peço assim, e eu sei que o Senhor fará bem mais. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje